glória e louvor do nome de Jesus. Quem pode, diga comigo amém. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Me dê tua atenção. O texto que nós acabamos de ler é um texto que, se observarmos o mesmo de forma minuciosa, imediatamente vamos receber, no mínimo, duas direções. A primeira, precisamos compreender que Deus ainda interfere na nossa história. E a segunda é que Deus é Deus de respostas. Vale um amém bem forte? Quando observamos o texto de 2 Reis, no capítulo 3, logo percebemos que esse texto relata para nós o momento em que Jorão é conduzido à condição de rei de Israel. Perceba que depois da morte do monarca Salomão, depois de reinar 40 anos, é interessante compreender que a Bíblia nos apresenta a vida como uma grande fração, porque quando eu olho para a vida, eu percebo que é um todo fracionado em partes, que nós chamamos de ciclo. Perceba que rei Saul, ele reinou 40 anos. Davi, se pegarmos o primeiro reino dele e o segundo reino, ele reinou 40 anos. Agora Salomão, ele também tem um ciclo aberto e fechado de 40 anos. Quando Salomão morre, a nação de Israel é fracionada em duas partes, a saber, reino do norte e reino do sul. O reino do norte passa a ser chamado de reino de Israel, cuja capital é Samaria. Já o reino do sul passa a ser chamado de reino de Judá, cuja capital é Jerusalém. Quem assume a cadeira do reino de Israel é o rei chamado Jorão. Agora, se observarmos bem, quem assume a cadeira do reino de Judá, cuja capital é Jerusalém, é um rei chamado Josafá. Para que compreendamos bem o fator histórico desta mensagem, perceba que na mesma proporção que Josafá era um homem que temia a Deus, na mesma proporção o rei Jorão era um homem que escarnecia ao Senhor. O rei Jorão, ele é filho simplesmente do rei Acabe e da rainha Jezabel. Quando olhamos um pouco para o texto, logo percebemos que quando Acabe estava vivo, juntamente com Jezabel, ele fez uma aliança com os moabitas. E esta aliança era uma aliança de subjugação, aonde Israel subjugava os moabitas, e eles pagavam impostos para Israel. Quando Acabe, que operava em níveis cruéis de maldade, morre, e o seu filho assume o trono, logo depois de ser repartido o trono, eles percebem que o exército de Israel não é mais tão poderoso quando era o tempo do seu pai. Então eles decidem se rebelar, e eles decidem partir para a guerra. Quando Jorão olha para o seu exército, ele chega à conclusão que ele não tem capacidade para poder enfrentar os moabitas. Então ele decide fazer uma aliança. Diga comigo, aliança. Ele vai até Josafá e ele pede auxílio, ele pede ajuda, com o propósito de enfrentar os moabitas, que era mais poderoso do que eles. Josafá, tomado de temor, ele não olha para si, ele percebe que está em jogo a nação que é chamada de nação do próprio Deus. Então ele decide entrar para a peleja com o propósito de honrar o nome do Senhor. Diz o texto bíblico que eles partem para o deserto. E quando eles chegam no deserto,
algo espantoso acontece. Eles se perdem no deserto. E quando eles estão perdidos no deserto, a primeira coisa que acontece é que Jorão, ele começa a murmurar dizendo: Deus nos trouxe para o deserto com o propósito de nos matar. Já Josafá, ele tem uma atitude completamente diferente. Ele se dobra diante de Deus com o propósito de tentar ouvir a sua voz. A pergunta que não quer calar nessa noite é: quem é você e qual é a sua atitude nos dias desérticos? Você é como Jorão, que murmura, dizendo que Deus é culpado pela tua tragédia? Ou você é como Josafá, que se dobra com o propósito de entender os desígnios do coração de Deus? Alguém está aqui, pelo amor de Deus? Fala para quem está do teu lado: é tempo de se comportar como o comportamento de Josafá. Agora escute, olhando para a crise, nós sabemos que Deus, Ele pode e vai falar, mesmo em meio ao nosso deserto. E existem 4 lições que eu quero trazer, com o propósito de ser aplicada dentro do contexto da sua própria realidade. A primeira lição que eu aprendo, diante desse cenário de crise, é que Deus não é culpado dos meus erros. Nós temos uma mentalidade chamada mentalidade de transferência de culpa. Quando entramos em um episódio de desgoverno, num episódio que não podemos controlá-lo, a primeira coisa que acontece, nós tentamos transferir a culpa que é nossa para alguém. Perceba que quando na viração do dia, Deus visita o Éden e pergunta ao homem: Adão, tu comestes do fruto que eu disse, não comais? A primeira resposta de Adão é: a mulher que tu me deste, me deu fruto e eu comi. Quando ele se move até a mulher e diz assim: mulher, o que fizeste? Deste o fruto que eu disse, não comereis, para o homem? Ela diz: não, a serpente me deu e eu entreguei para Adão. Perceba que é uma atitude natural minha e sua, de sempre terceirizarmos a culpa, ao invés de batermos no peito e assumirmos a culpa, para que Deus libere sobre nós misericórdia. Desde os princípios, ali no Éden, a transferência de culpa sempre tentou nos tocar. E eu aprendo um princípio espiritual, guarde esse princípio. Todas as vezes que você procura um culpado pelos seus erros, você está dando um forte sinal que não se arrependeu deles. Alguém está aqui, pelo amor de Deus? Olha o silêncio da morte entre nós. Em Jeremias, no capítulo 18, no versículo 4, é interessante observar porque este texto é um texto muito conhecido, e a Bíblia diz que a Bíblia diz que o oleiro está construindo um vaso de barro. Diga comigo, vaso de barro. E a Bíblia diz que o vaso quebrou na mão do oleiro. E quando o vaso quebra, o oleiro torna a fazer um vaso novo. Olhe para cá. Então o Espírito de Deus olha para Jeremias e diz assim: não poderei eu fazer com vocês como fez o oleiro com vaso, ó casa de Israel? É interessante que o vaso, ele poderia culpar o oleiro, e o oleiro poderia culpar o vaso dizendo: o problema está nos ingredientes do vaso. Já o vaso poderia olhar para o oleiro e dizer: o problema está nas mãos do oleiro. Essa é a mentalidade desta geração.
mas eu aprendo um princípio poderoso. O que o Senhor está querendo dizer nas entrelinhas dessa palavra é: eu não gerei o problema que você está inserido no meio dele, mas eu estou disposto a te ajudar a resolver. Quantos estão aqui carecem da ajuda do Espírito Santo para resolver os seus problemas? Diga bem alto e forte: glória a Deus. Segundo princípio que eu aprendo aqui: busque mais ouvir a Deus nos dias de deserto do que falar. Quando observamos alguém no deserto, logo imaginamos que esse alguém deveria estar parado, refletindo sobre tudo que o conduziu até esse ambiente. Mas infelizmente o nosso comportamento é justamente o contrário. Começamos a falar, até chegarmos em um episódio que infelizmente cometemos um erro fatal. Ao invés de clamar, passamos a reclamar. Eu e você precisamos tomar cuidado, porque a Bíblia diz que Jorão, quando ele entra num ambiente desértico, a primeira coisa que ele faz, ele começa a falar, mas ele não libera palavras de sabedoria. Pelo contrário, ele começa a reclamar e não a clamar. Nos dias desérticos, eu e você precisamos aprender a ouvir mais e falar menos, porque falar pode nos conduzir a um estado chamado estado de murmuração. A Bíblia diz que quando Josafá, um homem tomado de sabedoria, ele entra no deserto, a primeira coisa que ele faz não é falar, ele se dobra para ouvir. E eu aprendo um princípio: deserto não é tempo de falar, deserto é tempo de se dobrar para ouvir a voz de Deus. Quantos estão aqui entendendo essa mensagem do reino? Diga comigo amém. Em 2 Reis, no capítulo 3, eu percebo que Josafá, ele se comporta como um cristão maduro, como um cristão que sabe aonde quer chegar. Ele está vivendo uma crise, ele está vivendo um cenário que ele não pode governar. Então ele compreende que diante deste cenário, toda palavra de morte pode se tornar uma sentença. Por isso, ao invés dele falar, ele se dobra para tentar ouvir a voz de Deus. E quando ele se dobra, a primeira coisa que vem no seu coração é: há alguém nesta geografia que se encontre na posição de profeta para trazer uma mensagem de instrução aos nossos corações. Um servo que estava entre eles disse: esta região é a região de um profeta, chamado profeta Eliseu, aquele que carregava a mochila ou as malas do profeta Elias. Ele é um profeta da parte de Deus. E me faz me refletir sobre uma questão muito interessante, porque se observarmos as minúcias do texto, quando ele se levanta depois da oração, a instrução que ele recebe é: procure um profeta de Deus. A instrução que ele recebe não é procure um profeta, mas é procure um profeta de Deus. Eu aprendo uma verdade do reino: nem todo profeta veio da parte de Deus. Quem está me entendendo aqui? O fato de alguém falar em nome de Deus, ter roupas de profeta, trejeitos de profeta, não significa que é um profeta de Deus. Eu e você precisamos tomar cuidado, precisamos observar a vida, precisamos observar a fonte daqueles que ministram sobre a nossa casa e sobre a nossa família.
esta mentira que foi embalada em forma de verdade, dizendo: não, 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 a vida não importa, o que importa é se a palavra de Deus, é uma mentira do diabo. O homem mais extraordinário da Bíblia depois de Jesus é chamado de apóstolo Paulo, aquele que visitou o terceiro céu. O Paulo que eu conheço diz: olhe para mim. O que ele está dizendo é: se o evangelho que eu prego, eu não sou capaz de me esforçar para vivê-lo, eu não sou digno de pregá-lo. O que ele está dizendo é: você precisa olhar para a fonte que está abençoando a tua vida. Só quem está me entendendo, olhe para mim e faz assim, pelo amor de Deus. Existe uma realidade que tem atacado a igreja brasileira. Nem todo profeta é adivinho, e nem todo adivinho é profeta. Preste atenção. Existe um espírito de adivinhação que tem passeado sobre a nação brasileira, e agora eu estou sendo profeta para que a tua casa não entre em ruína. Pastor, a adivinhação vem de Deus, não vem de Deus. Não existe na Bíblia o dom chamado dom da adivinhação. Existe na Bíblia, em 1 Coríntios 12:9, o dom da profecia. Qual é a diferença? A adivinhação é um dom em que alguém recebeu da parte do diabo a condição de adivinhar sobre tudo que já aconteceu, sobre fatos passados. Mas a profecia, ela não está conectada com aquilo que já aconteceu, mas com aquilo que Deus decidiu que vai acontecer na tua história. Perceba que todas as vezes que você estiver diante de um adivinhador, ele vai adivinhar detalhes da sua história que já passaram. E todas as vezes que ele disser algo que vai acontecer, não irá acontecer, porque não passa de manobra de manipulação. Toda palavra que sair da boca do Senhor, isso é forte demais, pega isso no teu espírito, isso vai proteger a tua casa. Isaías 55:11 está dizendo assim: toda palavra, não é algumas palavras, é toda palavra que sair da boca do Senhor não pode voltar vazia. Pastor, eu já recebi mais de 50 profecias, nenhuma aconteceu, porque não foram profetas, foram charlatões que profetizaram sobre a sua história. Tome cuidado com aqueles que têm profetizado a respeito da sua casa. Ao invés de ser abençoado, a tua casa corre risco de ser amaldiçoada. Alguém está aqui, pelo amor de Deus, diga glória a Deus. É por isso que Samuel, ainda um garoto, ele entende que existe uma voz que fala no meio do deserto. Ele diz assim em 1 Samuel 3:10: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Alguém disse: Deus não fala. Samuel está dizendo: Deus fala, Ele falou comigo. Deixa eu dizer algo para você: quanto mais você buscar Deus na intimidade, mais Ele vai buscar falar com você. Muitas vezes você não vai ouvir a voz de Deus audível nos seus ouvidos, mas Deus vai se mover através da natureza. É por isso que está escrito: os céus revelam a glória de Deus, e o firmamento a sobra das suas mãos. O que Ele está querendo dizer é: eu falo através do vento, eu falo através da natureza, eu falo através do cenário humano, eu falo de todas as formas, porque eu sou Deus. Deus vai falar com você essa semana. Eu profetizo que Deus vai falar com você esta semana. Essa semana vai ser uma semana de experiência. Deus vai marcar a tua vida com uma experiência sobrenatural. Alguém pode aplaudir ao Senhor por isso? Terceiro princípio que eu aprendo para que Deus fale comigo no meio do deserto: aprenda que é necessário descer para subir. Olhe para cá, em Lucas 17, no versículo 20 e 21, está escrito assim: que Jesus estava diante dos fariseus, e ele estava sendo interrogado pelos fariseus. Alguém interroga outro alguém,
porque tem o propósito de descobrir aquilo que não sabe. Ele estava diante dos fariseus, que governavam o sistema religioso, e a Bíblia diz assim, interrogado pelos fariseus, acerca de quando viria o reino de Deus, respondeu-lhe Jesus: o reino de Deus não virá com visível aparência, nem dirão, ei-lo ali, ou lá está, porque o reino de Deus foi plantado dentro de vocês. Você é portador de um reino, chamado reino de Deus. E a Bíblia diz que o reino, que não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito, que foi plantado em mim, é o reino de um rei. Em 1 Coríntios 3,16 diz que o Espírito Santo deixou de habitar em estruturas como essa, Atos 7,48, para morar dentro de você. Então existe um reino dentro de você, e existe um rei governando este reino, chamado Espírito Santo. Agora escute, o reino de Deus, como todo outro reino, é um reino de medidas, e no reino de Deus, para que você possa se tornar forte, você precisa acessar a fraqueza, porque no reino de Deus, os fracos é que são fortes. No reino de Deus, para você ganhar, você antes precisa aprender a perder. E no reino de Deus, para você subir, antes você precisa aprender a descer. Olhe para cá. Eu aprendo uma verdade. O Deus que habita nos céus, parece um paradoxo, mas Ele está fazendo um convite para mim e para você. Se quisermos ouvir a voz de Deus, nós precisamos aprender a descer, para que Ele possa falar conosco. Deus não fala com gente que não desce. Deus não fala com gente que não se dobra. A palavra aqui, no original hebraico, significa encurvar-se. Alguém que decidiu encurvar-se é alguém que decidiu descer para ouvir a voz de Deus. Eu falei hoje pela manhã que, se você observar bem, talvez a geração que mais orou foi a geração mais pobre financeiramente de cristãos que o Brasil já conheceu. Eu me lembro que quando eu era um garoto de apenas 14 anos, naquele tempo, as famílias cristãs, elas iam para a igreja de a pé. Nós éramos de uma igreja ali no Jardim América, e toda a família ia de a pé porque não tinha acesso a um meio de locomoção. Nós não tínhamos carro. Era comum você ver bicicletas na igreja. Era comum você perceber roupas simples de toda a membresia, mas era comum você perceber grande parte da igreja passando horas por dia orando ao Senhor. E quando você observava aquelas irmãs do coque, quem já viu uma irmã do coque aí, meu irmão? Não é brincadeira não, a gente começa a tremer quando a gente chega perto de uma irmã do coque. E a irmã do coque, ela passava todas as manhãs orando por toda a igreja, clamando por toda a igreja, clamando por pessoas que elas não conheciam, mas decidiram amar, porque aprenderam um princípio: Deus nos amou primeiro, por isso eu vou amar todos. E elas passavam as manhãs orando. Quando ela se tornava uma anciã de 70, 80 anos, elas andavam assim, encurvadas, porque a prática de estar encurvada durante anos, agora ganhou forma no corpo físico delas. Olhe para cá, estar encurvado, estar dobrado, vai fazer você ouvir a voz que está tentando falar com você há anos, e você não tem compreendido que é a voz de Deus. É tempo de estar encurvado na presença de Deus. É tempo de estar dobrado na presença de Deus. Descer fala sobre 3 coisas. Descer fala sobre rendição. Render-se é alguém que decidiu levantar as mãos em um ato de entrega. Olha para cá. Se você quiser viver o extraordinário, vivendo uma vida com o Pai, uma vida de relacionamento, aonde o Pai vai cuidar de você,
até estando perdido no deserto, se renda na presença de Deus. Nós somos uma geração que decidiu estabelecer resistência com o eterno, e agora o Espírito de Deus está me usando para dizer para você que não é tempo de resistência, é tempo de rendição, é tempo de entrega na presença do Senhor. Se nós quisermos ouvir a voz de Deus, além de nos render, nós vamos ter que aprender a nos humilhar na presença de Deus. A palavra humilde no hebraico significa curvar-se diante de. Só que eu gosto mesmo é da expressão grega da palavra humilde, que significa humus. Olhe para cá. A palavra humilde no grego significa humus, que aponta para a terra, que aponta para o estado deplorável da terra, que é o esterco. O que eu aprendo com esta palavra no original, se eu quiser acessar a humildade que Jesus acessou, eu preciso voltar ao estado original, que é a terra. Quando o pecado não tinha batido a minha alma e não tinha modificado as minhas ações, eu e você precisamos acessar a humildade para entrar na presença de Deus. Olhe para cá. Tem gente dizendo assim: você tem que se humilhar diante dos homens. Não, não, não. A Bíblia não diz que você tem que se humilhar diante dos homens, mas ela também não diz que você tem que ser arrogante diante dos homens. Mas ela diz assim: humilhai-vos, pois, perante a potente mão de Deus, porque o mesmo Deus te exaltará. O que a Bíblia está dizendo é: você precisa se dobrar, você precisa entender que a humildade plena vai te fazer ouvir a voz de Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui. Humildade não é pensar menos de você, menos de si, porque nós temos uma mentalidade na igreja que precisa ser ressignificada pelo Espírito Santo. Tem muita gente que acha que é humilde porque usa um tênis desqualificado. Tem gente que acha que é humilde porque comprou uma roupa simples. Deixa eu dizer algo para você: tem muita gente soberba usando roupa simples, achando que isso é princípio de humildade. Não é. Humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Alguém está aqui, pelo amor de Deus? Quando eu penso menos em mim, eu não sou mais arrogante. Quando eu penso menos em mim, eu não sou mais soberbo. Quando eu penso menos em mim, eu não quero ganhar todas. Quando eu penso menos em mim, eu amo mais o próximo. Quando eu penso menos em mim, eu cumpro os mandamentos da parte do Criador. Quando eu penso menos em mim, eu divido aquilo que Deus me deu. Isso é humildade no padrão da palavra. Se nós quisermos ouvir a voz de Deus, nós precisamos aceitar que é necessário ser humilde para que Deus volte a falar conosco. Quantos estão aqui e me entendem? Diga bem forte: glória a Deus. Se quisermos ouvir a voz de Deus, terceiro, primeiro eu preciso me render. Segundo, eu tenho que ser humilde. Terceiro, eu preciso reconhecer a sua glória. Olhe para cá. Tem filho que é soberbo demais, entra na presença de Deus achando que está entrando na presença de um criado. Você não está entrando na presença de qualquer um. Quando você for entrar na presença de Deus, entre com ordem, entre com reverência, porque você está na presença do seu Senhor e não na presença do seu criado. É por isso que João, nos advertindo desse espírito, em João 15:19, ele diz assim: não é o servo maior do que o seu Senhor. O que João está dizendo é: se comporte como o que você de fato é. Você não é Senhor, você é apenas servo na presença dEle. Quando você entrar na presença de Deus, se dobre e reconheça a sua majestade, o seu poder e a sua glória. Seja um filho reverente na presença de Deus e se prepare para ouvir a voz de Deus como você nunca ouviu na terra dos homens. Só quem está aqui pode aplaudir bem forte ao Senhor. Vai, glória a Deus. Quarto princípio, eu estou caminhando para o final e eu sinto que Deus está falando a muitos corações aqui. Quanto está pegando essa palavra no princípio, diga comigo amém.
olhe para cá, quarto princípio. Se você quiser falar, ouvir a voz de Deus no deserto, pastor, eu não estou no deserto. Todas as áreas da sua vida estão sendo vivenciadas na plenitude máxima. Se não estão, e existe uma área desértica, Deus está te ensinando e te instruindo para que Ele possa realizar uma virada nesta área. Diga comigo, glória a Deus. Quarto princípio, atrai a presença de Deus para o seu deserto através do louvor. Quando nós falamos do louvor, normalmente nos somos arremessados à compreensão que estamos falando daqueles que cantam e daqueles que tocam no altar. Mas quando nós estamos falando de louvor, nós estamos falando de um estilo de vida. O que o Espírito Santo está dizendo é que eu e você precisamos atrair a presença de Deus através do nosso estilo de vida no trabalho, através do nosso estilo de vida dentro da nossa casa, aonde não temos máscaras, através do nosso estilo de vida nos lugares que frequentamos, através do nosso estilo de vida dentro da igreja, operando como obreiros. O que ele está dizendo é: eu estou exigindo de vocês uma vida de louvor e não apenas momentos esporádicos de louvor na minha presença. Uma vida de louvor, ela traz a presença de Deus para mudar o nosso ambiente desértico. É por isso que Eliseu, quando ele é chamado para poder liberar uma palavra, a primeira coisa que ele fala é: traga para mim um regente de adoração. A palavra regente aqui, ela se difere da palavra músico congregacional. O que você está percebendo dentro das igrejas brasileiras e também dentro das igrejas judaicas é a movimentação eclesiástica dos músicos congregacionais, aonde todos eles podem fluir como alguém que pode ser chamado de regente ou não. Mas o músico congregacional, ele tem um papel de fazer com que você seja levado até Deus. Quando o músico se esforça no altar, com o propósito de dizer: se levante, se movimente, levante as suas mãos, aplauda ao Senhor, ele está tentando te levar a um lugar em Deus. Só que quando nós estamos trabalhando dentro da função não de um músico, mas de um regente, o regente tem um papel completamente diferente. Ao invés de levar o povo para Deus, ele traz Deus para o ambiente. Todas as vezes que nós nos movermos com o propósito de estabelecer uma vida de adoração, nós vamos levar a presença de Deus para todos os ambientes que frequentamos. Tudo que este ambiente chamado deserto precisa é a presença de Deus descendo sobre ele. A Bíblia diz que Eliseu é um profeta de Deus. A Bíblia diz que Eliseu é usado por Deus. Mas a Bíblia diz que quando o tangedor chegou, ele começou a tocar o instrumento e a glória de Deus tomou o deserto. Você não entendeu? Vou explicar. A glória de Deus desceu em um cenário em que até aquele momento Deus não estava, que era o deserto daqueles 3 reis. Tudo o que você precisa é que Deus visite o teu deserto nesta noite. Se Deus descer no teu deserto, este deserto se tornará um manancial de muitas águas para a glória de Deus. Diga comigo, glória a Deus. No Salmo 22, no versículo 3, está escrito assim: Deus habita no meio dos louvores. Quando Josué, eu gosto disso, ele assume a posição de líder de Israel. A Bíblia diz que Moisés, o maior líder da história de Israel, ele está morto. Deus levanta Josué como seu sucessor. O primeiro grande desafio, pega isso no seu espírito, isso pode mudar os próximos dias da sua casa.
Quando Deus coloca ele diante de um cenário impossível, que nós podemos chamar de deserto, ele não sabe o que fazer, então ele se dobra, ele se humilha para ouvir a voz de Deus. Deus então libera uma instrução, e tudo que você precisa não é de uma palavra para massagear o teu ego, tudo que você precisa é de uma palavra de sabedoria que vai instruir os seus próximos dias e a sua tomada de decisão. A Bíblia diz que Josué, ele recebe uma instrução dizendo: Josué, envia os levitas, para que os levitas, carregando a minha presença, que é a arca, eles pisem nas águas do Jordão. Naquela época, de acordo com cientistas cristãos, o Jordão estava vivendo o período das águas, e ele chegava até 17 metros de profundidade, fazendo com que essa tarefa se tornasse impossível, até porque Josué estava cercado de uma multidão, que ele deveria transicionar para o outro lado do rio. Mas a Bíblia diz que quando ele convoca os levitas, e os levitas pisam nas águas, por causa da adoração, o Jordão abriu. Você não entendeu? Vou explicar. Não vai ser o jejum nesses dias que vai fazer você sair do deserto, por mais que o jejum seja necessário. Não vai ser a oração nesses dias que vai fazer você sair do deserto, por mais que a oração seja fundamental. O que vai fazer o Senhor abrir o Jordão na tua vida é a adoração que você vai manifestar nos próximos dias, através da sua vida. É tempo de carregarmos uma vida de adoração, capaz de tocar os céus, para louvor da glória de Deus. Só quem está aqui e acredita nessa palavra, diga glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra? Glória a Deus. Escute isso, eu quero terminar aqui. Me dê a tua atenção aqui por mais 5 minutos e eu libero a bênção do Senhor. Segura esse princípio aqui. Quinta ação que você precisa realizar para que Deus possa manifestar sobre o seu deserto uma resposta. Deus não dará sinais do milagre que Ele te prometeu. Olhe para mim aqui, por favor. Quantos carregam uma promessa que considera grandiosa? Levanta a sua mão. Sabe, quando Deus nos promete algo, a primeira coisa que fazemos é estabelecer um caminho, Enoque, para que Deus possa passar. Deus libera sobre nós uma palavra dizendo que vai fazer algo grande na nossa história. E imediatamente a gente começa a criar um caminho para que Deus possa passar por ele. Nós começamos a criar um meio para que Deus possa operar por ele. Só que o texto está dizendo que Deus, aquele que prometeu liberar uma resposta no meio do deserto, ao ponto de realizar uma virada na sua história, o texto está dizendo que Ele não dará sinais daquilo que Ele vai fazer. Olha que coisa grandiosa. Deus diz assim para o seu povo: construa no meio do deserto buracos, faça buracos no meio do deserto, porque eu vou enviar águas para que vocês possam se alimentar também os seus animais, e possam ter condição de vencer os moabitas. Eles olham para o cenário desértico e eles ficam pensando: como vamos construir covas no meio do deserto? Deserto não chove, não há probabilidade humana de chuva cair do céu. Só que o texto bíblico está dizendo assim: vós não vereis a chuva e também não vereis o vento. O que ele está dizendo é: eu estou descredenciando
o caminho que vocês estabeleceram para que eu pudesse passar. Eu vou realizar o milagre, mas eu vou realizar o milagre usando o meu método e não o seu método. Eu vou realizar o milagre, mas vocês vão precisar acreditar, não vendo nenhum tipo de movimento da minha parte. Alguém está me entendendo, pelo amor de Deus? O que o Espírito Santo está dizendo é: eu te prometi. Você olha para o cenário e não consegue ver nada, parece que eu não estou trabalhando, mas eu estou fazendo uma aliança contigo mais uma vez, e te dizendo: eu vou fazer o que eu te prometi, mas não vai ser pelo teu caminho que eu vou passar. Eu vou usar o meu método e não teu método. As covas estavam lá, eles estavam no deserto, eles iam morrer porque não havia água. Os soldados estavam abatidos, os animais estavam cansados, quando de repente um homem de discernimento se levanta. O nome dele é Josafá, um homem temente a Deus, e ele toma uma decisão que mexe comigo. Ele não vai orar, ele não vai jejuar, ele levanta de manhã caladinho, e ele decide estabelecer uma oferta para Deus. Esse homem entendeu que tem momentos que a oração não muda cenário, que o jejum não muda cenário, que a consagração não muda cenário. Então ele disse: eu sei o que fazer, eu vou entregar tudo na presença de Deus, ao ponto de chamar a atenção do seu coração. Ele levanta calado, ele monta uma mesa e oferta a Deus aquilo que ele tem. E a Bíblia diz que quando ele estabeleceu uma oferta diante de Deus, Deus decidiu inclinar os seus ouvidos e os seus olhos para o deserto, e imediatamente após a oferta que subiu ao coração de Deus, a Bíblia diz que Deus decidiu enviar águas. Só que Deus não enviou águas através da chuva dos céus. Deus fez brotar água da terra numa quantidade tão grande, ao ponto de encher todas as covas. Deixa eu dizer algo para você: o que Deus vai fazer na tua vida vai ser tão inexplicável e tão sobrenatural, que vai chocar a tua família e todos aqueles que estão participando do teu deserto. Eu já estou profetizando na autoridade do nome de Jesus, como Josafá fez. Nesta noite nós estamos fazendo, nós estamos levantando uma oferta para Deus, e nós estamos dizendo: nós acreditamos em milagres, nós acreditamos em sinais, por isso manifesta a tua glória, para que o teu nome seja glorificado na vida de cada um. Que haja sinais se manifestando no seio do teu deserto, para a glória de Deus. Alguém pode aplaudir em concordância para a glória de Deus? Escute, o texto está dizendo que ele não mandou água, ele mandou água ao ponto de transbordar. O que ele está dizendo a muita gente que está me ouvindo aqui é: o que eu vou fazer vai ser tão grande, vai ser tão grande, que vai transbordar para a esquerda, que vai transbordar para a direita, ao ponto de alimentar até aqueles que não acreditaram na visão que Deus te deu. Até quem não acreditou naquilo que Deus falou com você, vai beber e vai comer da tua mesa, porque como José, você não paga mal com mal, mas o bem que Deus te fez, você vai distribuir para todos que estão à sua volta. Diga comigo: glória a Deus. A água que foi liberada alimentou os animais, alimentou o exército, e por causa disso, Deus disse assim: não para aqui. Além de liberar água, além de levantar vocês soldados,
eu estou entregando o exército dos moabitas nas suas mãos. E a Bíblia diz que o Deus de Kisinu, que é o Deus da justiça, ele operou ao ponto de destronar o exército dos moabitas. Não tem ninguém capaz de estabelecer resistência contra a tua história, quando você aprender a se dobrar na presença de Deus e ouvir as suas instruções. É tempo de buscar instrução da parte de Deus. É tempo de buscar instrução da parte de Deus. Pastor, eu não estou vendo nada. Eu não estou conseguindo ver nada. Mas a Bíblia está dizendo, nenhum sinal que eu vou fazer, não vou dar sinal. Mas no de repente de Deus, a tua vida vai mudar. Eu declaro que no de repente de Deus, coisas irão mudar na tua história, para que o nome de Jesus seja glorificado. Quantos recebem essa palavra? Aplauda pela última vez, para a glória de Deus, vai! Quantos acreditam que essa semana vai ser espetacular? Diga glória a Deus. Escute o que eu vou dizer. Pastor Eduardo está em consagração plena até o dia 10 de setembro. Alguns compromissos eu não vou poder participar, porque Deus me deu uma palavra dura. E eu vou estar em consagração plena pela tua vida e por essa comunidade até o dia 10 de setembro. Mas escute, já estou há 21 dias e vou até o dia 10 de setembro. Próximo culto, Santa Ceia do Senhor. No final da Santa Ceia, nós vamos ungir a todos no primeiro culto e no segundo culto. Porque Deus me deu uma direção de consagrar o setembro, para que você possa viver um setembro sobrenatural. Você recebe essa palavra? Esteja aqui na semana que vem. Com certeza, esse setembro vai ser o melhor setembro da sua história. Amém? Coloca a tua mão assim. Deixa eu abençoar a tua vida. Eu creio em milagres. Eu creio em sinais. Esta semana será uma semana regada de sinais. E nós cremos que o poder de Deus vai ser, com certeza, manifesto sobre nós. Cadê os visitantes antes? Levanta a mão os visitantes, por favor. Muito obrigado pela presença de vocês. Vocês são respostas de oração. Agora no final, eu queria apenas 2 minutos. Ali naquela cortina nós temos o pastor Douglas, pastora Viviane, desculpa, estou trocando seu nome, pastora, misericórdia. Pastor Viviane, eles estarão ali recebendo vocês por 2 minutos, entregando uma pequena lembrança da nossa comunidade. Por gentileza, não deixe de passar ali, que nós queremos honrar a vida de vocês. Amém? Você que nos visita, está convidado dia 12, 13, 14, 15, 16 para o nosso aniversário de 2 anos, de quinta a segunda-feira. E no domingo, nós teremos aqui a Santa Ceia do Senhor, no domingo do aniversário. E nós teremos aqui um bolo com 1000 pedaços, para a glória de Deus, para poder selar esse segundo ano, porque nosso coração está tomado de alegria. Amém? Coloca a tua mão assim, deixa eu abençoar você. Paizinho querido, essa semana não tem jeito, vai ser do jeitinho que o Senhor disse. Uma semana de paz e não de mal. Uma semana de alegria e não de tristeza. Uma semana em que o Senhor vai fazer sem dar sinais. Deus vai fazer e não vai dar sinais. No de repente, Deus vai mudar o cenário. O Deus do de repente vai mudar o cenário. Não tem sinais, não tem vento, não tem chuva, não tem mudança visual. Mas o Deus a qual servimos está dizendo: eu vou fazer sem dar sinal algum. Eu declaro pelo poder de Deus uma semana extraordinária, uma semana poderosa, na área da saúde, na área financeira, na área psicológica, na área espiritual. Eu profetizo, vai ser uma semana leve, vai ser uma semana leve, vai ser uma semana leve. E eu libero uma palavra agora na autoridade de Jesus Cristo. Toda arapuca que o diabo preparou contra a tua casa e contra a tua vida está desfeita agora pelo poder de Deus. E que a graça do Senhor,
o grande amor de Deus e as consolações do Santíssimo Espírito atinja o teu espírito, ao ponto de fazer essa mensagem queimar dentro de você a semana inteira. É tempo de se dobrar para ouvir a voz de Deus, ao ponto de recebermos instruções que vão nos levar para o próximo nível. Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a tua vida, vá em paz. Quem pode aplaudir ao Senhor? Deus abençoe a tua vida, vá em paz.